Bom dia a todos. Estejamos todos muito bem para vivermos mais um grande dia. Vamos iniciar fazendo a leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier. O autor espiritual é o Emmanuel. A mensagem de número 50, Avancemos. Antes de iniciar a leitura, algumas pessoas perguntam se as mensagens que são lidas aqui no início, se elas seguem alguma sequência. Até deveria ser assim, mas as mensagens são abertas aleatoriamente. Portanto, já fica aqui o pedido de desculpas pelas eventuais falhas nos comentários. A mensagem se intitula Avancemos. Está baseada na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, em que Paulo diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. É tão relevante essa frase de Paulo que eu vou tomar a liberdade de relê-la. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. O comentário do Espírito Emmanuel é o seguinte: na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É alguém que chora, é o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que não lhe pertenceu, que não lhe percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso do nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano, na intimidade do próprio coração, e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se.
Realmente a mensagem de hoje é uma mensagem extremamente apropriada para esta época do ano, época de final de ano, e que muitas vezes queremos apenas fazer agradecimentos mais por uma festa momentânea do que necessariamente pela oportunidade de termos vivido mais um período. E já nos programamos para fazer todos os projetos do ano que vem e raramente seguimos até mesmo o exemplo que é dado pela indústria e pelo comércio, quando de uma maneira mais atenciosa faz o que é chamado de balanço do ano, para poder com isso fazer uma apuração mais precisa do que deu certo, do que não foi bom, do que precisa ser corrigido e que metas são programadas para o próximo ano. Infelizmente não temos ainda esse hábito. O nosso hábito mais vinculado ao à nossa personalidade é nós ficarmos muito presos ao eu sou assim mesmo, alguém me decepcionou, outro me traiu, eu não tive as condições, se eu pudesse eu teria feito, mas já que eu não fiz, fica desse jeito mesmo. E no outro instante, como que a confrontar o nosso auto-perdão, vem aquele outro elemento de total injustiça de nossa parte, porque somos muito condescendentes conosco e muito severos com os erros que os outros fizeram nos envolvendo. Somos críticos muito ferozes, vemos defeitos em tudo ou quase tudo nos outros e vemos desculpas e justificativas para quase tudo em nós mesmos. Quando a proposta de Paulo é uma proposta mais ousada, eu não sou santo, eu sei que eu já cometi muitas falhas, mas eu sei também que para frente eu tenho muito o que fazer, e é isto que me interessa. Não é que nós desprezemos o passado, afinal de contas ele é uma fonte de grande aprendizado, de notáveis reflexões, porque foram vividas dentro da nossa intimidade. Mas não podemos, por justiça de gratidão a Deus, imaginar que apenas vem um novo ano para a gente fazer novos motivos de novas desculpas. Precisamos sim acreditar que ainda somos imperfeitos, mas que podemos melhorar. Basta, às vezes, tão somente observar a natureza, observar os animais, observar as pessoas. Hoje de manhã mesmo eu ia cometendo uma falha, que inclusive eu já reclamei dela aqui neste auditório, nesta exata tribuna. Um dia, há cerca de 3, 4 meses, eu pedi que as pessoas observassem que logo à entrada nós temos do lado direito uma área reservada para os carros se estacionarem, os carros das pessoas que têm limitações. E parece que nem todo mundo percebe muito bem isso. E eu hoje ia entrar para estacionar também ali, porque durante uns dias, no mês passado, eu estava com um problema de coluna muito sério, e apesar de que aparentemente não tenho nenhuma lesão profunda, mas as dores em que eu caminhava eram muito fortes, eu me dei ao luxo de por 2 ou 3 semanas estacionar o carro ali no lugar que é reservado para as pessoas que têm deficiências de locomoção ou dificuldades. Mas eu hoje vinha e já vinha disposto a estacionar ali, quando de repente eu vi uma senhora de 87 anos estacionando o carro dela lá do outro lado, desceu do carro com 3 garrafas de água sem pedir ajuda a ninguém e veio caminhando lentamente. Eu digo, e eu queria estacionar ali. Vocês têm ideia de quem é essa senhora? Dona Dagmar. Ela tinha todos os motivos do mundo para estacionar no lugar dos deficientes, todos. Ela tem idade, ela tem dificuldades, ela tem limites, mas ela me deu a maior lição hoje de manhã: respeite o que é para ser respeitado dos outros, sem dizer uma única palavra. Ela nem percebeu, ela está rindo ali agora, porque ela jamais teve essa intenção de me dar essa lição, mas se a gente presta atenção no comportamento dos outros, a gente aprende. A gente pode aprender errando, se equivocando, a gente pode aprender estudando, lendo, a gente pode aprender observando.
É esta a mensagem de Paulo e que Emmanuel tão bem colocou. A gente reclama de quase tudo. A gente reclama do muito, do pouco sal, do muito, da pouca açúcar, da temperatura da comida. Nós reclamamos da água que está fria, pouco fria, muito fria. Nós reclamamos do banho que vamos tomar, que a água está fraca, que está forte. Nós reclamamos porque o sabonete já está muito novo, está muito velho, a toalha nova não enxuga, a toalha velha já está suja. A gente reclama porque se levanta da cama, não arruma, outros reclamam porque tem que arrumar. A gente reclama porque o sapato desapareceu, a sandália ninguém sabe onde foi parar, a caneta que nunca está no lugar que a gente deixa. A gente reclama de tudo nesse mundo, de tudo. A gente reclama até de ter que vir ao Leão na quarta-feira de manhã, já pensou? Tem gente que reclama, quer dizer que eu tenho que ir ao Leão hoje, tem que ir ao Leão. Nossa Senhora! Dá uma raiva de Deus, mas Deus, por que é que eu não fico dormindo mais um pouco? E o bom é que ele diz lá dentro, pode ficar, meu filho, não tem problema. Durma. Você quer reclamar? Reclame. E quanto mais doer, mais você reclama. E depois chega à conclusão que reclamar não resolveu. Mas aí a gente reclama de tudo nessa vida. E as nossas providências são muito poucas. Eu me admiro, por exemplo, de uma pessoa que vem aqui toda quarta-feira. Toda quarta-feira está aqui. E não vem só às quartas-feiras, mas toda quarta-feira está aqui. E essa pessoa tem a coragem de olhar para mim e dizer, eu sou ateu. Pois é, essa pessoa é ateu, mas vem toda quarta-feira, está aqui toda quarta-feira, assiste tudo com a maior atenção, e quando eu falo de Deus, ele olha para mim e diz, é para mim que você está falando, né? E ele sabe que é. É admirável, porque ele poderia já não vir mais, porque ele já ficou bom faz tanto tempo, mas continua vindo. Por que ele continua vindo em vez de ficar em casa reclamando ao não Deus? Que engraçado. Tem pessoas aqui que vêm, que me admiram também, que são protestantes. Um protestante entrar numa casa espírita, que coisa notável. Aprendeu que, sobretudo, antes de ser protestante, católico, judeu ou o que seja, nós temos o espírito do bem. E isso é o que nos importa. Ninguém pede carteira de identidade de ninguém, nem aqui nem em nenhum lugar do mundo. O que nós precisamos é sermos o que somos. E nisso nós nos melhorarmos. Se Jesus, se Deus não pediu que nós sejamos santos, tampouco pediu para que nós ficássemos de braços cruzados perante a vida. A mensagem de hoje, a mensagem espírita e a mensagem do ano novo nos projeta para esse campo. Tem momentos que não faz a menor diferença se eu tenho ou deixei de fazer estudos. O que é importante é o que eu faço comigo e o que eu faço do que eu sou. Nós temos pessoas que trabalham conosco aqui no Leandro, que são profissionais de alto nível, mas ninguém aqui sabe, porque ninguém está aqui contratando nenhum profissional de alto ou de baixo nível. Ninguém está contratando absolutamente ninguém. Estamos todos nós unidos no ideal de sermos melhores. Ninguém nunca perguntou a alguém aqui se tem ou deixa de ter algum tipo de posse, porque isso não tem a menor importância. Nós temos pessoas que entram aqui com dificuldades pessoais, familiares, profissionais, emocionais, de doenças da alma, de doenças do corpo. Só nos interessa no sentido de até que ponto podemos ajudá-las. Mas quando eu estou dizendo nós podemos ajudá-las, eu não estou me referindo a nós, direção da casa, nem a nós, os trabalhadores da casa. Eu estou me referindo absolutamente a todos nós, aqui os encarnados e aqui os desencarnados. Todos estamos a serviço de todos, ou temos esta visão da vida, ou nós estaremos totalmente desfocados da própria vida. Porque se não conseguimos cotidianamente viver uns sem os outros, por que no momento de ajuda precisamos necessariamente sermos apenas uns, enquanto os outros são apenas outros? Somos uma grande família. Ainda que meu amigo diga eu não acredito em Deus, eu digo para ele, você não acredita no Deus que lhe ensinaram. Porque Deus acredita tanto em você que você existe.
E você é esse amigo que eu admiro tanto e respeito. Desculpem se de repente eu personalizei demais a minha palavra de hoje. Poderia ter escolhido outras pessoas, tem tantas pessoas amigas aqui, queridíssimas, que eu poderia dar como exemplo. Mas o que vale é nós percebermos que nada faz diferença, a não ser a diferença que nós nos permitimos ser perante a vida. Não tem qualquer relevância no que eu fui, mas faz total diferença para a vida, principalmente para a individual, o que eu sou e o que eu quero e o que eu vou ser. Isto é importante. E qual é o compromisso que cada um de nós temos, não com esta casa, não com Dona Dagmar, não uns com os outros, mas qual é o compromisso que eu tenho comigo? Qual é o compromisso que você tem com você? Um sobrinho meu hoje de manhã disse assim: gostei da sua palestra domingo, mas é difícil ouvir sua palestra porque a gente fica muito pensativo. Eu digo, que bom que a palestra deixa a gente pensativo. Porque se a gente não pensar, e sobretudo não pensar em crescer, em melhorar, para que palestra? Para que viver se a vida não nos leva a profundas e valiosas reflexões? Nós trabalhamos, todos nós trabalhamos de alguma forma, mas muitas vezes a gente não faz a pergunta mais grave de todas: trabalhamos para quê? E trabalhamos por quê? Porque trabalhar por trabalhar, ou trabalhar apenas para ter dinheiro, não é importante. O importante é trabalhar por um motivo e para alguma coisa, ou para alguém. Aí tem importância. Na hora que a gente só trabalha porque tem a obrigação de trabalhar, isso é cansativo, isso é doentio, isso faz mal. Na hora que a gente sabe para quê, por quem trabalha, não cansa, não fatiga, nem adoece ninguém. Meu trabalho está me tirando os nervos, pois pare e analise melhor o que você está fazendo. Analise por que e para que você está fazendo o que você está fazendo. Mas eu depois de tanto tempo vou ter que mudar. Mude, porque se você desencarnar, você muda sem escolher. Nós podemos mudar a qualquer tempo. Não é diferente eu ganhar $1 milhão por ano de eu ganhar R$10.000 por ano, ou do que eu ganhar um salário mínimo por mês. Não é diferente, desde que eu me sintonize com isso. Mas se eu não me sintonizar, quaisquer faixas de salário serão insuficientes para me dar o que eu preciso, que é o encontro comigo mesmo. Como disse Paulo, eu sei que já errei muito, mas o meu compromisso é com o que eu tenho que fazer daqui para frente. Se nós por acaso nos lembrarmos de que já falhamos, ótimo, aprendamos para não falhar mais, mas não fiquemos presos a isso. Vamos sair para as novas conquistas. E que novas conquistas serão essas? A conquista de nós mesmos, a conquista do mundo íntimo, a conquista das grandes vitórias, que são as vitórias contra as raízes que geram frutos maus na árvore que somos nós mesmos. Sei que talvez fosse até um dia mais apropriado para falar mais suave, mas não existe nada mais suave do que nós estarmos preparados para vencermos mais um ano. E se ao final do próximo ano nós pudermos nos lembrar que há um ano nós nos prometemos revisar os nossos valores e vivermos com melhor qualidade e intensidade, terá valido a pena. E se daqui a um ano isso não tiver sido feito, eu prometo que tentarei me lembrar e faremos outra vez. Porque se Deus nos dá oportunidades todos os dias, nós temos o dever de buscá-las todos os dias. Estamos desperdiçando muitas delas. O negócio é a gente começar um pouquinho a inteligência, aproveitando cada uma, por menor que seja, em qualquer ensejo, em qualquer tempo e lugar. Antes de passar a segunda parte,
A campanha de captação e digitação dos cupons fiscais, que ajudam, pelo menos presumivelmente é para ajudar na manutenção do leão, já foi reiniciada. Ao longo desta e da próxima semana, as pessoas poderão procurar a Lia. Onde é que está a Lia? Para quem não, Lia está bem aqui na frente, ó, dando um tchauzinho para a gente, porque a Lia ainda continua como responsável, mas a Lia disse que está enjoada da gente, vai embora para o Rio de Janeiro, aí vai ter que nos deixar, não sei porquê, é a questão, né? Ela perguntou ainda por que ela vai para o Rio, mas vai fazer o quê? Aí daqui a 2 anos ela volta e vai dizer, eu não deveria ter ido, mas tem gente que vai toda semana ali para Campina Grande, de repente ela todo mês dá um jeito de vir aqui. E aí nós estamos organizando o cupom de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2011 e estamos precisando de mais digitadores, que quando chega nessa época de férias, os chefes vão para o Rio de Janeiro e os outros vão para a praia, aí não fica quase ninguém para digitar, então a gente está precisando de digitador também, né? E Lia disse que depois vai dizer para as pessoas quem vai ficar coordenando nas quartas-feiras a campanha de cupom fiscal. Quero aproveitar aqui em meu nome pessoal e em nome do Leão e dizer para Lia, Lia, nós te amamos, muito obrigado por tudo. Vamos agora aliviar as tensões. Se alguém tiver algum objeto sobre os braços, sobre as pernas, por favor, procure desocupar-se para ficar o mais livre possível. Ainda há pouco, durante o café da manhã, estávamos conversando sobre seja feita a vossa vontade. E nós vamos agora meditar de uma forma ativa no seja feita a vossa vontade. Primeiramente, nós vamos fazer 3 momentos de inspiração profunda, comprimindo bastante o diafragma, jogando o ar lá embaixo na barriga e soltando o ar suavemente. Vamos fazer isso 3 vezes e a cada vez que nós inspirarmos e expirarmos, nós faremos apenas mentalmente Pai Nosso. Inspiremos, repetindo Pai Nosso. Inspiremos, retenhamos um pouco e expiremos, pensando apenas Pai Nosso. Inspiremos profundamente, retendo um pouco o ar, e expiremos, repetindo Pai Nosso. Inspiremos, retenhamos um pouco e expiremos. Pensemos agora nos problemas que cada um de nós trazemos no corpo ou na alma. Imaginemos que no ato de respirar e repetindo o Pai Nosso, estávamos dando a Deus um sentido de gratidão pelo bom que possuímos e pela lição que podemos aprender com as nossas dificuldades. E pensando no Pai Nosso, recordemos que seja feita a vossa vontade. Em vez de pedirmos a Deus para nos livrar de qualquer problema, em vez de pedirmos a Deus para tirar de nós qualquer doença, em vez de pedir a Deus para diminuir o peso do nosso fardo, digamos com total profundidade da alma: Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, Senhor.
neste momento os nossos magnetizadores, unidos ao plano espiritual, que aqui estão para materializar a vontade de Deus. Derramam sobre nós os fluidos refazentes, ajudando-nos no clima do Pai Nosso. Seja feita, Senhor, a vossa vontade. Ainda que me doa muito todos os meus problemas, ainda que doa em mim tudo o que acontece no meu corpo, ainda que me constranjam os pensamentos, as dúvidas, as dificuldades, seja feita, Senhor, a vossa vontade. Ainda mesmo quando eu não consiga enxergar a luz de um novo dia, ainda mesmo quando todos os meus passos aparentem estar atados, ainda quando o meu coração teime em não bater de forma harmônica, Pai nosso, seja feita a vossa vontade. Ainda quando a dor da saudade, ainda mesmo quando a dor da separação, quando a afligente e sufocante dor da traição me perturbe os meus sentidos, seja feita, Senhor, a vossa vontade. Ainda, Pai amado, que eu não compreenda o sentido da vida, que eu nem ao menos me dê conta do meu sentido de vida. Ainda, Senhor, que eu não entenda nem porquê, nem como, nem para que eu continuo vivo. Seja feita, Senhor, a vossa vontade. Ainda que a preguiça tente me fazer fugir dos compromissos, ainda quando o sentido da posse seja difícil de ser controlado, ainda que eu não tenha percebido a clara diferença entre o amor e a paixão, seja feita, Senhor, a vossa vontade. E quando eu vim para cá nesta manhã, querendo encontrar a solução definitiva para todas as minhas dores e amarguras, e quando eu aqui cheguei e me senti feliz ou incomodado, ainda que depois dos passes eu esteja totalmente bem ou ainda me sinta totalmente descompensado, seja feita, Senhor, a vossa vontade. Ó Pai amado, quanto ainda precisamos repetir para poder entender que a tua vontade é sábia, para entendermos que quando aceitamos a tua vontade, passam todas as dores e todas as dificuldades. Não porque queiras que nós estejamos sofrendo, mas porque queres que nós compreendamos os valores da vida. E agora, numa gratidão a Ti, Pai, apesar de todos os pesares, dá-nos a sabedoria apresentada por Paulo aos Filipenses nesta manhã. Que nós saibamos valorizar todos os instantes daqui para frente, ainda que tenhamos assumido graves compromissos no ontem e nos dias passados. E que em todos os momentos e em todos os nossos atos, com a mente aberta, com o coração aguardando o teu afeto, o teu abraço, seja feita, Senhor, a vossa vontade.
Os fluidos do mundo espiritual nos envolvem. Permitamos que seja feita a vontade do Senhor dentro de nossa vontade. Permitamos que seja feita a bênção de Deus dentro de nós mesmos. Nos permitamos ser felizes, para que a vontade de Deus seja plena em nossas almas. Os nossos magnetizadores vão agora se retirar para a magnetização das águas, mas os amigos espirituais desta casa e os anjos da guarda de cada um de nós continuarão velando por nós, como a concluir o trabalho de magnetização que todos nós aqui viemos buscar. E estejamos recebendo mais diretamente do nosso anjo de guarda estas bênçãos, repetindo do fundo da alma: Pai nosso, seja feita a vossa vontade. Continuemos em estado de oração.